Amém, irmãos? Vamos ao nosso texto base, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 3 diz assim: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós oramos te agradecendo, oramos pedindo em nome de Jesus, que o Senhor venha nos dando sabedoria, discernimento, que nós possamos aprender a tua palavra. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Veja, estamos estudando a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, falamos da apostasia, falamos do anticristo, e por que isso? Porque Paulo nos dá uma cronologia da volta de Jesus. Ele fala o seguinte: para Jesus voltar, duas coisas têm que acontecer. Primeiro, a apostasia. Segundo, o anticristo tem que se manifestar. Mas conforme nós estudamos, eu expliquei para os irmãos que o quadro do final dos tempos ele é falado por vários autores, vários profetas do Antigo Testamento. E aí, no Novo Testamento, tanto Jesus, como Paulo, como João, como Pedro, Lucas, os apóstolos, eles completam o quadro, adicionando mais informações. Então, o que eu quero falar hoje? Hoje eu quero falar sobre o quadro, sobre a cronologia do final dos tempos. O que acontece? A primeira cena que nós temos no Novo Testamento é Jesus falando no Sermão do Monte das Oliveiras. O que Jesus fala? Jesus fala que primeiro haveriam as chamadas dores de parto. Do que são marcadas as dores de parto? Elas são marcadas por guerras, por fomes, por falsos mestres, por falsos cristos. Elas são marcadas pelo evangelho sendo pregado em todas as nações. Chega num determinado momento, Jesus fala da manifestação do anticristo. Ele usa o nome do abominável da desolação. E aí ele fala assim: quando vocês virem abominável da desolação no lugar santo, fujam para os montes, porque serão tempos angustiosos. Nós imaginamos que é um tempo de perseguição, mas provavelmente na região da Judéia, a perseguição vai ser pior, porque ali vai ser o centro de operações do anticristo e do falso profeta. Só que Jesus também fala que quando a gente vê essas coisas, para a gente não se assustar, porque a nossa redenção está próxima. E aí ele avança, falando de sinais cósmicos. No sol, na lua, nas estrelas, no firmamento. Um sinal claro da volta dele. Nós aprendemos que todos os textos que falam da volta de Jesus, essa cena é uma cena clara, é como relâmpago vindo do Oriente ao Ocidente. É algo nítido, as nações vão ver que algo está acontecendo. Elas vão perceber que algo não está funcionando bem. E aí Jesus em Mateus 24 fala: e depois dessas coisas, eu mandarei os meus anjos e eles recolherão os meus eleitos dos quatro cantos dos céus. Aí depois disso Jesus vem com algumas parábolas, falando de sinais. Fala da parábola da figueira, fala da parábola dos dois servos, fala da parábola das virgens, da parábola dos talentos, onde principalmente ele foca o quê? São dois grupos. Um grupo está preparado, como? Via salvação. Outro grupo não está preparado. Por quê? Porque não é salvo, está debaixo de condenação. É isso que a gente vê nas três parábolas de Mateus 24 e 25. E aí ele encerra o seu sermão escatológico com o chamado julgamento das nações. Que nós imaginamos que o arrebatamento ele vai acontecer
já dentro da tribulação, após a manifestação do anticristo, mas a igreja vai ser tirada daqui por um tempo. Enquanto a igreja sai daqui para bodas do Cordeiro, Deus traz o seu juízo, que nós imaginamos é muito rápido. E aí Jesus volta com sua igreja para a batalha do Armagedon, e aí ele vai iniciar o milênio. O primeiro ato que Jesus vai ter após a batalha do Armagedon vai ser o julgamento das nações que estiverem vivas aqui na terra. E esse julgamento é dividido novamente em dois grupos, as ovelhas e os bodes. Quem são as ovelhas? São aqueles que vão entrar em corpo vivo, carnal, para o milênio. E os bodes vão para a condenação, para o lago de fogo, instantaneamente. Porque só pode entrar no reino através da fé em Cristo Jesus. Esse é o resumo, de um grosso modo, que Jesus nos dá. Aí eu tenho Paulo falando. A informação que Paulo me dá, nós já vimos, apostasia e manifestação do anticristo. E aí a revelação é fechada no livro do Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação. E dentro do livro do Apocalipse, a cronologia tem muita discussão. Tem gente, por exemplo, que acha que o Apocalipse são a mesma história contada 7 vezes, e cada vez que essa história é contada, é adicionado um fato novo. Quem pensa assim? Os irmãos presbiterianos, os irmãos metodistas, os irmãos reformados. Então eles entendem que o Apocalipse é uma narrativa que está entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, e aí o livro vai recapitulando de uma maneira didática, adicionando mais informações. Esses irmãos entendem que Jesus vai voltar no fim da tribulação. Aí existe uma segunda linha de interpretação, que quando olha para o Apocalipse, vê uma história corrida. E lê o Apocalipse de uma maneira linear, do capítulo 1 ao capítulo 22. Então na cabeça dele é assim, tem a visão de Cristo glorificado, tem a história da igreja representada pelas 7 igrejas, aí tem a visão de Jesus no céu, e aí na tribulação abre-se os selos, do 7º selo abre as 7 trombetas, nas 7 trombetas abre as 7 taças, depois vem o Armagedon, que é a batalha final, e depois vem o milênio e a eternidade. O que nós entendemos? Veja, sobre essa visão. Vamos falar primeiro sobre a visão das 7 vezes. O que acontece? Olha que interessante. O Apocalipse é um livro simbólico. E ele tem muitos números. E normalmente, número no Apocalipse eu não posso tratar de uma maneira literal. Porque é literatura apocalíptica, literatura judaica. Então os irmãos que acham que conta 7 vezes a história, em parte eles têm um pouco de razão. Por quê? Eu marquei aqui. Você tem 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 personagens importantes, 7 juízos de Deus e 7 coisas novas. Aqui você vê 7 períodos distintos. Então até você entende o irmão que olha o livro e fala, nossa, aqui está contando 7 histórias. Entendeu? Por quê? Porque Apocalipse é recheado de 7. O que é o 7? 7 aponta para a plenitude da obra de Deus. 7 é um número parecido com 12. Tem a ver com plenitude. Então quando você vê 7 igrejas, é o total de igrejas. Quando você está falando da história da igreja, quando você vê 7 selos, 7 taças, 7 trombetas, é o total dos juízos. Quando você vê as 7 coisas novas, é que está falando da totalidade do que vai acontecer na eternidade. Então essa é uma visão. Mas pastor, e aqueles que lê o livro de maneira cronológica? Vê, se você lê o livro de maneira cronológica, você também vai ter algum problema. Por quê?
Só para vocês terem uma ideia, se eu ler o livro de maneira corrida, só cena de fim de mundo eu tenho 7 dentro do livro. Então, se eu ler de maneira cronológica, como se fosse uma história corrida, eu já vou ter problema de lidar com isso. Espera aí, como que 7 vezes vai acabar o mundo? Já que Jesus e Pedro falam que o mundo vai acabar uma vez. Não estou entendendo. Qual outro problema? Se eu ler o livro de maneira cronológica, no mínimo Jesus volta 3 ou 4 vezes. Só que a Bíblia fala de uma segunda vinda. Não fala de 3 ou 4. E aí você vai perguntar, pastor, qual a maneira que o pastor vê o Apocalipse? Veja, eu e alguns intérpretes entendemos assim. O Apocalipse do capítulo 1 ao 7º selo, que está no capítulo 8, versículo 2, encerra toda a história. Toda a história que está entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo está resumida nos 3 primeiros capítulos do Apocalipse, o 4º, o 5º e os selos. Os demais capítulos são informações adicionais, são tópicos no qual a Bíblia está me explicando mais coisas. Dessa maneira, eu tenho dentro do livro uma parte dele que eu leio cronologicamente. Acabou aquela parte, são tudo informações novas. Então, quando eu estou lendo o selo, eu tenho que imaginar um grande período de tempo, que vai entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda. Como que eu sei isso? No Apocalipse fala o seguinte, é a primeira visão de Jesus glorificado. Só o Apocalipse tem. Aí mostra a história da igreja. E aí a cena do livro muda para Jesus sendo recebido no céu. A Bíblia me ensina que Jesus foi recebido no céu no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E assim que ele foi recebido no céu, ele foi entronizado no seu trono no céu. A gente sabe em Efésios que Jesus foi entronizado. Tudo isso está no Apocalipse também. E aí, após ser entronizado, Jesus começa a abrir os selos. Então, quando eu penso em selos, eu penso em toda a história, entre primeira e segunda vinda. E o que são os selos? Veja, primeiro selo, cavalo branco, nós entendemos que é o quê? É o Evangelho de Jesus sendo pregado. Em Mateus, Jesus fala, e este Evangelho será pregado a todas as nações, e virá o fim. O segundo cavalo, nós entendemos que é o cavalo da guerra. O terceiro cavalo, o cavalo da fome. O quarto cavalo é o cavalo da mortandade. O quinto selo é o selo dos mártires. E aí o que eu tenho? Em toda a história humana, depois que Jesus ascendeu aos céus, o evangelho é pregado e onde o evangelho chega, ele vence. Em toda a história humana, entre as duas vidas de Jesus, existem guerras e rumores de guerras. Lembra que Jesus falou? Haverá guerras e rumores de guerras. Em toda a história, entre a primeira e segunda vida, haverá fomes, é o cavalo da fome. Em toda a história, entre a primeira e a segunda vida de Jesus, Jesus falou, e sereis perseguidos por causa do meu nome. Haverá mártires. E aí, na continuidade dos selos, eu já venho próximo à segunda vinda. O que tem? O sol não dá luz, as estrelas caem do firmamento, um enorme terremoto. E no sexto selo é a preparação para a volta de Jesus. Aí no capítulo 7 eu tenho uma imagem da igreja arrebatada, que é lá no final. E no capítulo 8 eu tenho o sétimo selo, que fecha a história. Só que aí o que acontece? O conteúdo do sétimo selo são as 7 trombetas. O que eu tenho que entender?
selos, trombetas e taças, todos eles terminam com a volta de Jesus. Por isso que quando eu leio o livro, eu vejo mais de uma volta. Só que quando eu penso em selos, é um grande espaço de tempo. Por quê? Porque as trombetas não começam no mesmo tempo dos selos. Elas terminam com a volta de Jesus, mas elas começam diferente. Como? Com caos no mar, com queima das florestas, com destruição da água potável, com destruição da fauna, dos animais, com espíritos malignos sendo liberados do lugar chamado abismo. Tudo isso não está nos selos. Quando você vê a narrativa dos selos, você não vê o abismo sendo aberto. Quando você está na narrativa dos selos, só está falando de juízos contra os homens. Só que Jesus não falou apenas de juízos contra os homens, Jesus falou, e os poderes do céu serão abalados. Então tem uma outra narrativa chamada trombetas, que está explicando o quê? O início do juízo de Deus sobre a terra. Então toca a primeira trombeta, uma estrela cai no mar, pode ser um meteoro. Entendeu? Aliás, uma estrela cai nas florestas, 1/3 das florestas é queimada. Aí depois ela cai no mar, 1/3 da vida marinha morre, o que é pior. 1/3 dos navios afunda. Navio afundando é colapso comercial. Todo o comércio do mundo antigo era feito por navios. Se eu afundo 1/3 dos navios, eu vou ter uma crise econômica. Lembra do cavalo da fome? Está ligado a esses dois. Percebe? As narrativas meio se cruzam. Mas você precisa ler com atenção. Por exemplo, tem uma trombeta que fala que virá trevas sobre o reino da besta. Tem um selo que fala que o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. E Jesus fala que o sol escurecerá e a lua não dará luz. E tem uma taça que fala que o reino da besta ficou em trevas. Por exemplo, no 6º selo tem um enorme terremoto. E fala que as ilhas saíram do lugar. Nas trombetas tem um enorme terremoto. Nas taças tem um enorme terremoto. Na narrativa de Jesus falada por Lucas, Lucas fala, e haverá terremotos. Então o que você percebe? Deus ele vai desenhando um quadro. Quando ele fala de selo, ele fala de uma grande história, falando do quê? Os juízos de Deus sobre o homem. Quando ele fala de trombetas, ele fala num espaço menor. As trombetas também vão acabar na volta de Jesus. Mas aí são juízos mais sobre a terra. São 4 juízos sobre a terra e 3 juízos sobre os homens. Quando fala em taças, é um período muito curto e muito rápido, que é o chamado dia do Senhor, onde Deus vem e vai acabar com tudo. Quando eu chego, por exemplo, quando eu estou nas trombetas, as trombetas são para arrependimento. Qual que é a ideia das trombetas? Fatos extraordinários acontecendo, e o eleito que vê aquele fato se rende a Cristo. Quando eu vejo as taças, é tudo destruído. A base de vida da terra vai ser removida. Vai morrer toda a vida do mar, vai queimar toda a erva verde, toda a água potável vai virar sangue. E não tem como se viver no planeta. Então é um período muito rápido. Por exemplo, quando eu falo em trombetas, eu vejo animais sendo libertados de um lugar chamado abismo, são demônios, que vão ferir a terra com uma doença que vai durar 5 meses. Quando eu vejo as taças, eu também vejo demônios, mas são outros demônios. Eu vejo 3 demônios
saírem da boca do anticristo, do falso profeta, para enganar as nações e fazer com que as nações lutem contra Jesus. Já bem lá no final. Então, quando eu leio o Apocalipse, eu preciso tomar muito cuidado, senão eu vou misturar tudo na minha cabeça. E quando eu vou ver, eu estou achando que Jesus voltou 4, 5 vezes, que o mundo acabou 3, 4, 5 vezes. Agora, se eu leio com calma, sigo o esquema que Jesus me deixou em Mateus, tiro da minha cabeça os filmes. Já falei para os irmãos, eu gosto muito dos filmes. Mas no estudo do Apocalipse, eles mais atrapalham do que ajudam. Porque filme não tem como pôr detalhe. Filme, é uma aventura, muito legal até. Mas para mim entender o Apocalipse, eu preciso limpar da minha cabeça os filmes. Porque aquilo ali não é um estudo, aquilo ali é um filme. Inclusive num caráter evangelístico. O que o filme está querendo dizer? Olha, Jesus vai voltar, a situação do mundo no futuro vai ficar muito ruim. O meu conselho é que você se arrependa e se renda a Cristo. O filme é válido? É válido, eu não tenho nada contra. Se um dia você for assistir o Deixados para Trás, pode me chamar, eu vou assistir numa boa. Mas sabendo que algumas coisas do filme não representam bem o melhor estudo do Apocalipse. Mas a gente tem que ter maturidade, inclusive tem que saber conviver bem com os irmãos. Às vezes você vai ter um irmão muito próximo, vai virar e falar, pastor, eu acho que Jesus vai voltar antes de tudo. Aí você vai virar para ele e falar, nós não pensamos assim. Tranquilo, porque é escatologia, é o estudo do fim. Deus fez de um jeito que a gente não consegue saber 100% de tudo. Por isso que tem algumas divergências das visões. Mas não é algo que está ligado à salvação. Porque olha que interessante, todas as interpretações acreditam numa coisa, arrebatamento. Todas as interpretações acreditam numa coisa, ressurreição. Todas as interpretações acreditam numa coisa, livramento de Deus. Todas elas acreditam em milênio. E todas elas acreditam em novo céu e nova terra. Pastor, o que muda? A ordem das coisas. Então você jamais vai brigar com o irmão por causa de escatologia. Mas você vai fazer, fala, lá na minha igreja tem um estudo do Apocalipse. Manda o canal da igreja, se o cara quiser estudar, ele estuda. Se ele não quiser estudar, também tranquilo. É nosso irmão, vão passar a eternidade junto. O reverendo Augusto Nicodemos até brinca. Quando aconteceu o arrebatamento, vai ter um pré-tribulacionista que acredita que o arrebatamento é antes. Vai ter um midi-tribulacionista que acredita que o arrebatamento é no meio. E vai ter um pós-tribulacionista que acredita que o arrebatamento é no fim. E a hora que Jesus voltar, os três vão subir ao mesmo tempo. E assim que ele estiver subindo, um vai virar para o outro e falar, não te falei que ia ser assim? Porque são todos irmãos, não tem heresia, entendeu? Apenas são visões. E a gente tem que aprender a conviver com isso. Inclusive, eu nem discuto muito Apocalipse. Quando me perguntam, eu falo assim, olha, eu interpreto Apocalipse na leitura natural do texto. Arrebatamento na última trombeta. Manifestação da apostasia e do anticristo. Sinais cósmicos no céu e a volta de Jesus. Acabou. Mas assim, com toda humildade, eu já estudei tanto o assunto que eu sei explicar as 4 formas. Eu já dei aula nas 4 formas. Só que depois de tanto estudar, percebi que a leitura natural é a que deixa menos ponta. Que mais que a gente tem de panorama dos sinais aqui? Veja, vamos ler o texto, vamos abrir Apocalipse 6, versículo 13. Isso, Apocalipse 6, versículo 13. Deixa eu mostrar umas coisas para vocês.
Apocalipse 6. Vamos ler o versículo 12, que é o início do parágrafo. O que aconteceu aqui? Olham para mim. Foram abertos 5 selos. Cavalo branco, evangelho sendo pregado. Cavalo da guerra, que é o vermelho. Cavalo da fome, que é o preto. O cavalo da mortandade, que é o amarelo esverdeado, o cavalo baio. E os mártires debaixo do altar clamando por vingança. Aí os mártires recebem uma veste. E falam para ele, aguarda um pouquinho que ainda faltam alguns. E aí vem essa cena, Apocalipse 6, versículo 12. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Qual é a cena aqui? Terremoto, poderes do céu sendo abalados. Quem falou isso? Jesus. Mateus 24, 29. Só que Jesus fala que os homens também gritarão de terror. Qual é a cena que eu tenho aqui? Os homens desesperados, falando, olha, cai sobre nós, montanha, nos livra da ira do Cordeiro. Eles sabem que o que está acontecendo é a ira do Cordeiro. E aí, conforme a narrativa de Jesus, Jesus fala o seguinte, e aí os anjos dos 4 cantos dos céus reunirão os escolhidos para os ares. Que nem Paulo fala. Paulo fala que o arrebatamento é nos ares. Quer ver que interessante? A mesma cena nos selos. Vira a página. Não, nem precisa virar a página. Apocalipse 7, versículo 9. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo, amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças, e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre, amém. Versículo 13, olha que interessante, e um dos anciãos me falou, dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Ó, a resposta do 14, e eu disse, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Quem é esse povo? A igreja. Veio da onde? Da grande tribulação. O que Jesus falou? Haverá tribulação como nunca houve. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Como eles vão ser abreviados? Via arrebatamento. Como que essas pessoas chegaram no céu? Arrebatadas. Entendeu? Já estão glorificados, louvando a Deus. Leitura simples do texto. Da onde vieram esses? Da grande tribulação. Lembra que eu ensino que a grande tribulação é a ira do anticristo sobre a igreja? E os juízos finais de Deus é o dia do Senhor. A ira de Deus nunca cai sobre a igreja.
A igreja vai ficar debaixo da ira do dragão, que é Satanás, e debaixo da ira do anticristo, da besta. Só que nós vimos juntos na última palavra que a igreja vai ser livrada. Alguns vão ser mártires? Vão, mas a grande maioria vai ser livrada. Aqui na terra. Mas vocês percebem a cena? O que nós falamos aqui? Tudo que Jesus disse. Evangelho sendo pregado em todas as nações, fomes, pestes, guerras, rumores de guerras, terremotos, poderes dos céus abalados, a manifestação do homem da iniquidade. Só que tem mais informações, presta atenção. A história toda está do capítulo 1 ao 8. Após isso, tem do 9 ao 22, só de informação adicional. 1/3 do livro da história toda. 2/3 do livro fecha o quadro, é muita informação. É muito detalhe, é muita coisa. Por isso que o Apocalipse não é fácil, é necessário o trabalho dos mestres. Você entende o Apocalipse de um modo geral? Entende, mas profundamente não. Sem a proteção da igreja, sem o ministério dos mestres, você não entende Apocalipse. Porque Deus escolheu assim, ele já fez dessa forma. Inclusive ele deu bênção, ele falou, bem-aventurado aquele que lê e entende as profecias desse livro. É a única carta do Novo Testamento que tem bem-aventuranças para quem lê e estuda. Agora, qual que é o problema da visão que o arrebatamento é antes? Olha que incoerência. Todas as informações que estão no livro não servem para nada, não é para mim, eu vou ser arrebatado antes. Quer dizer, Jesus tem o trabalho de vir pessoalmente, fechar a revelação bíblica, explicar tudo o que aconteceu, só que não é para você. É para o judeu lá que ficou lá. Quem mandou ser judeu? É curioso, né? Eu tenho todo um livro da Bíblia, extremamente complexo, e não é para a igreja. Está na mão da igreja, já há 2000 anos, e não é para mim. Se eu vou ser arrebatado antes, não é para mim. Para quê? Já que a minha credencial para o arrebatamento é ter nascido de novo. A minha maneira de estar pronto para o arrebatamento é nascer de novo, é ser filho de Deus. Não tem outra maneira. Não é curioso Deus dar um livro, aquele livro não ser para a igreja? Será que Deus está com confusão de endereço? Está com problema postal? Postal é correio. Errou o endereço? Me enganei, era para o judeu, eu escrevi para vocês. Então por que não colocou no Antigo Testamento que o judeu tem? Por que não fez livro de Malaquias 2, falando toda a revelação, já que era para o judeu? Percebe a incoerência? O Apocalipse é para a igreja, é um livro devocional, para fortalecer nossa fé. Aqui nós vemos as 5 derrotas do diabo na história. Aqui nós vemos o resultado de Jesus esmagar a cabeça da serpente. Aqui nós vemos aquela pergunta, por que prosperam os ímpios? Os ímpios serem massacrados debaixo do juízo de Deus. Aqueles que derramam sangue dos nossos irmãos. Homens que entram numa vila, juntam as famílias de cristãos e metralha, matando a sangue frio, mulheres, idosos, crianças e homens. É um livro de triunfo, é um livro de vitória, é um livro de justiça. Lembra os mártires debaixo do altar? Justos e verdadeiros são seus juízos. Nós vamos estar juntos. Quando chegar nesse ponto, nós vamos estar juntos. Percebe? Então o trecho que nós lemos fecha com a narrativa de Jesus em Mateus. Mas quer ver que interessante? Vamos ler mais um texto? Olha como ele é parecido. Apocalipse 11, versículo 13. Aqui já são as trombetas. 11, 13. E naquela mesma hora, houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade,
E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados nos seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que has de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Olha o 18. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para serem julgados, e o tempo de dar o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruírem os que destroem a terra. O que eu tenho nesse tempo aqui? Grande terremoto, temor entre os homens, e a hora da igreja receber o seu prêmio. Para a igreja receber o seu prêmio, o que tem que acontecer? O arrebatamento. O galardão só vai ser dado no céu. E aí na sequência fala, o reino se tornou de nosso Senhor. Julgamento das nações. Jesus vem, se assenta diante dele bodes e ovelhas. Os bodes são lançados no juízo, as ovelhas entram para o reino. É o mesmo quadro, fecha com os selos e fecha com a narrativa de Jesus. Só que olha que interessante, a narrativa de Jesus tem uma informação geral, a narrativa dos selos tem uma informação geral, a narrativa das trombetas já é específica. Aqui ela falou de 2 testemunhas que foram mortas pelo anticristo, e que depois de 3 dias e meio o mundo em festa por causa da morte delas. Elas são ressuscitadas por Deus e somem diante do mundo. Essa informação nem Jesus dá, nem Paulo dá. Só tem no Apocalipse. É uma informação a mais. Se eu perguntasse para um leitor do primeiro século, do ano 60, e falava: você já ouviu falar das 2 testemunhas? Ele olhar para a cara e falar: o quê? As 2 testemunhas que João falou. Eu falei: irmão, olha, não sei de onde você veio, mas João não escreveu nada. Não tem nada escrito de João. Nós temos Mateus, nós temos Paulo, nós temos Lucas. Só que João, mais à frente, quando está bem velhinho, recebe a revelação. E fecha o quadro. Entenderam como funciona? É um grande quebra-cabeças. Ninguém nunca falou das testemunhas, nem Daniel, nem Ezequiel, nem Isaías, nem Zacarias, nem Sofonias, nem Joel. Sequer imaginava que ia ter 2 testemunhas. João teve que trazer. Lembra? Eu tenho toda a história do primeiro selo ao último selo, e depois eu tenho informações adicionais. Quando eu leio os selos, eu não vejo o mar destruído. Quando eu leio as trombetas, eu vejo. Quando eu vejo os selos, eu vejo os homens assustados. Quando eu vejo as trombetas também. E aí o que eu vejo? Homens dando glória ao Deus do céu, se arrependendo. Mostrando que as trombetas são um aviso para arrependimento. Está percebendo a estrutura do livro? Eu tenho toda uma história e depois vou adicionando detalhes. Cada narrativa traz mais uma informação. E o quadro vai sendo desenhado. Aí quer ver mais um trecho que é bem parecido? Apocalipse 16, versículo 13. Olha que interessante. Aqui eu já estou na 6ª taça. Grava isso. Vai acabar tudo na 7ª. Olha que legal. E o 6º anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios, para que, fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha.
daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Vamos fazer uma pausa. Última palavra, nós falamos do falso profeta. O que o falso profeta fazia? Milagres. Pelo poder de quem? Do dragão. É uma narrativa similar a essa aqui. 3 espíritos malignos, fazedores de milagres, que vão em direção aos reis da terra. Para quê? Para juntar o povo que está vendo o sinal da vinda de Jesus, está vendo que a terra está um caos, livrai-nos da ira do Cordeiro, e que vai se levantar contra o próprio Deus na batalha do Armagedon. É uma informação a mais. Se você chegasse para Lucas, aí Lucas, tá ligado que vai ter 3 espíritos em forma de rã, que vai enganar os reis da terra no fim dos tempos? Lucas ia olhar para sua cara e falar, da onde você tirou isso, irmão? Pô, Lucas, se liga, irmão João escreveu. Não, o irmão João não escreveu nada ainda, porque o Apocalipse viria depois. Mais uma informação nova. Essa informação nem Jesus deu. Jesus só dá a seguinte informação: haverá falsos cristos e falsos profetas, que farão tais sinais, que se possível fora, enganariam os eleitos. É a mesma história. Só que aqui eu tenho uma informação precisa. E olha que interessante. Por que a gente defende arrebatamento na última trombeta? Lembra? A última trombeta, o conteúdo delas é as 7 taças. Olha o versículo 15. Olha o que está escrito. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Eu pergunto, Jesus vai vir quando ladrão quando? Na sua vida. Buscar quem? Os bem-aventurados. Quem são esses bem-aventurados aqui? A igreja. Como é que fica a interpretação que a igreja foi tirada antes? Entendeu? Como eu não posso ler linear? Lembra? Olha para minha mão para você gravar. Aqui é a volta de Jesus. Deixa eu pôr aqui na tela. Aqui é a volta de Jesus. Selos, um grande espaço de tempo. Termina com a volta de Jesus. Trombetas, um espaço de tempo bem menor. Termina com a volta de Jesus. Taças, um espaço de tempo bem menor. Termina com a volta de Jesus. Taças, trombetas e selos não começam na mesma hora, mas terminam todos com a volta de Jesus. Porque tem informações novas. E olha que interessante o versículo 17. E o 7º anjo derramou sua taça no ar, e saiu uma grande voz do céu, do trono, dizendo, está feito. Olha o quadro do 18. Houve vozes, trovões, relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homem sobre a terra. Tal foi esse grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da toda a ilha. Olha o versículo 20, é igual ao 6º selo. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras de aproximadamente do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Rapidinho, volta de novo no capítulo 6. A chuva de pedra nós estamos falando. 6:12, nós já lemos. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro como saco de silício, a lua tornou-se como sangue. É o 13. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalados por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Olha o quadro do 14. E todos os montes e ilhas foram removidos para seus lugares. É a mesma cena.
Nós acabamos de ler lá. Só que quando eu falo em selos, é uma narrativa. Quando eu falo em trombetas, são outras informações. Existem similares? Existem. É mais ou menos assim. Eu, o Vicente e o João vamos assistir um jogo do Atlético. E aí o Atlético ganha de 4-0, beleza, Vicente? Aí, o Oscar de José Ángel e o Jomar perguntam, e aí, como é que foi o jogo? Foi bom? Foi bom. Quanto foi? 4-0. Pô, como é que foi os gols? Aí o primeiro gol foi do Joãozinho. O segundo gol foi do Robertinho. O terceiro gol foi do Joãozinho de novo. E o quarto gol do Carlinhos. Com certeza, nós três, contando os gols, vamos falar dos 4 gols, cara que fizeram gol. Mas vocês concordam que cada um vai contar os gols, mas vai dar ênfase num detalhe? Nós vamos falar das mesmas coisas. Olha, o cara cruzou a bola e a hora que a bola chegou na área, o Joãozinho entrou de cabeça e fez o gol. Aí o João vai contar, fala, olha, o Robertinho pegou pela direita, mandou a bola para a área. O Joãozinho cumprimentou de cabeça. O goleiro esticou inteiro. Triscou na bola, mas a cabeçada foi tão boa que caiu dentro do gol. Aí eu vou contar a história, ó, o negócio é o seguinte. O Carlinho pegou a bola no meio de campo. Meteu um lançamento de 40 metros para o Robertinho na direita. Robertinho dominou no peito, quando ela caiu, ele bateu o olho e centrou. Pum! O Joãozinho só veio, cumprimentou e já correu para a galera assim. Nós três contamos o mesmo gol? Sim, mas foi a mesma história? Cada um teve uma ênfase. Esse é o melhor exemplo para você entender Apocalipse. Cada escritor bíblico, cada narrativa me traz informações novas. Eu tenho um esqueleto geral dado por Jesus, que são 7 selos. Que Jesus chama, não de selos, ele chama de princípio das dores de parto, e então virá o fim. Qual é a marca desse tempo? Guerras, rumores de guerras, fomes, mortandade, pestes, falsos cristos, falsos profetas, sol escurece, as estrelas caem do firmamento, a lua não dá sua luz, poderes dos céus abalados, grandes terremotos. Qual é a narrativa dos selos? A mesma. Fechou a história. Não. Tem mais um caminhão de informação que o profeta Daniel me dá, que Isaías me dá, que Sofonias me dá, que Zacarias me dá, que Lucas tem coisa na narrativa que é diferente. Lucas fala, tempo de Sodoma e Gomorra, só Lucas fala. Entenderam como funciona? E aí eu vou ter 7 taças, 7 trombetas. Dessa maneira eu tenho o quadro todo. Quais as características do livro? É o livro da vitória de Jesus sobre o diabo. É o livro da vitória da igreja sobre os poderes das trevas. É o livro da redenção da humanidade. É o livro do amor de Deus Todo-Poderoso, que mandou seu Filho para nos salvar. É o livro da graça, é o livro do amor, é o livro do compromisso com Deus. É o livro que nos prepara para quando a gente tem dificuldade na vida. É o livro que nos prepara para quando eu vivo num país que tem perseguição. É um livro que me prepara para quando eu tenho governos ímpios. É um livro que me prepara para quando acontecem guerras. É um livro que me prepara para quando acontecem fomes. Porque é o livro da esperança. É o livro para nos dar força. É o livro dos bem-aventurados, que leem e estudam o livro e que, confiantes em Jesus, vivem plenamente a vida cristã aqui na terra, confiantes de que Deus é bom e que Ele é o responsável pelo nosso bem-estar. O que nós podemos dizer depois disso? Maranata, ora vem, Senhor Jesus, que é uma saudação da igreja antiga.
Coisa mais maravilhosa que vai acontecer vai ser quando Jesus vier e nós vamos estar para sempre com Ele. Num corpo perfeito. Toda lágrima vai ser enxugada. Não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais eternidade. Isso é o Apocalipse. Se toda a Bíblia, todos os outros livros se cumpriram, por que que esse livro, que boa parte que não foi cumprida, vai deixar de ser cumprida? Jamais. Jesus falou, passará o céu, passará a terra, e as minhas palavras não passarão. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo. E oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha com o teu poder, com a tua graça, nos capacitando a viver uma vida cristã simples e verdadeira, com todo amor e com todo compromisso contigo. Sê conosco, capacita a tua igreja. Obrigado por tua grande obra em nós. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus.